Fala galera, beleza? Eu sou o professor Fábio e hoje eu quero tratar com vocês aqui um tema muito importante que tem a ver com a teoria dos conjuntos. Essa aula eu vou dividir ela em partes para ficar uma aula bem explicativa de forma que você venha compreender esse conceito de forma bem dinâmica, pois o conceito ele é bem completo e ele precisa ser detalhado ponto a ponto, beleza? E caso você não seja inscrito no canal, eu peço que se inscreva aí e ajuda aí a gente a compartilhar o trabalho, beleza? Então, vem comigo. Quando eu quero tratar o tema conjuntos, eu preciso entender primeiramente o que vem a ser um conjunto. Veja bem aqui nesse slide. A teoria dos conjuntos é a teoria matemática capaz de agrupar elementos. Então veja bem, tudo aquilo que pode ser agrupado eu posso considerar como sendo um conjunto. Por exemplo, quando eu tenho as letras do alfabeto, eu posso fazer um agrupamento com essas letras. Ou quando eu tenho o agrupamento dos números naturais. Tudo aquilo que é capaz de ser agrupado eu posso considerar como sendo um conjunto. Um outro exemplo, eu quero agrupar os carros da Fiat na cor verde. Ou eu quero agrupar os carros da Honda na cor preta. Então, esses agrupamentos formam conjuntos, ok? Então, tudo aquilo que é capaz de ser agrupado pode ser considerado, sim, um conjunto. Dessa forma, eu tendo elementos agrupados, eu posso diferenciar duas situações. Primeira situação, eu sei que um conjunto é um agrupamento de certos elementos. Esses elementos, na matemática, ele tem uma representação. No geral, essa representação de um conjunto, no caso, tratando como elemento, que é aquilo que é interno, eu posso representar por letras minúsculas do alfabeto. Certo? Então veja bem essa frase. Dessa forma, os elementos, no caso, os elementos é aquilo que compõe o meu conjunto. Podem ser qualquer coisa. Números, pessoas, frutas. Em geral, esses elementos são indicados por letra minúscula e definidos como um dos componentes do conjunto. Quando eu quero representar um elemento interno do conjunto ou um componente desse conjunto, na matemática eu demonstro ele com letras minúsculas. Isso serve para diferenciar o que vem a ser o elemento e o que vem a ser o conjunto. Ok? Quando eu, por exemplo, suponho que eu trago o conjunto dos números naturais, que são quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Se eu quero tratar dos elementos internos, não do conjunto, eu quero tratar dos elementos, eu posso representar ele como sendo uma letra minúscula. Tratou com letra minúscula, está falando que é sobre os elementos do conjunto, certo? Essa é a diferenciação que eu vou tratar neste momento. Assim, enquanto os elementos do conjunto são indicados por letras minúsculas, os conjuntos, no caso, o agrupamento, são representados por letras maiúsculas, certo? Normalmente, os conjuntos são delimitados dentro de chave. Então, veja bem, a diferenciação quando eu trato de elemento e quando eu trato do próprio conjunto, ela é feita de duas formas, relacionando as letras minúsculas ao elemento interno e relacionando a letra maiúscula ao próprio conjunto, certo? E esse conjunto, ele vai ser delimitado por chaves. Pode acontecer situações onde trabalho colchetes e pode acontecer situações onde eu trabalho parênteses. Essa limitação, ela pode vir de diversas formas, porém, a mais usual é através das chaves, certo? E outra situação que vai fazer diferença nos conjuntos. Por exemplo, quando eu quero separar esses elementos, no caso interno, elementos internos do conjunto, eu posso separar de duas formas, ou utilizando a vírgula, ou utilizando o ponto e vírgula, certo? Como eu irei utilizar um ou outro? Por exemplo, suponha que eu tenho aqui
Suponha que eu tenha aqui, por exemplo, um certo conjunto A, onde esse conjunto A ele é composto pelos números 1, 1,5, 2 e 2,5. Então eu tenho meu conjunto A representado por uma letra maiúscula e tenho esses meus elementos aqui que são representados por letras minúsculas. Essa é a minha diferenciação quando eu estou tratando de elemento interno do conjunto ou do próprio conjunto, certo? Observe aqui, para mim fazer a separação desses elementos, eu posso utilizar duas situações, a vírgula, certo? E posso também utilizar o ponto e vírgula. Quando será mais usual utilizar a vírgula ou quando será mais usual utilizar o ponto e vírgula? Veja bem, olha esse exemplo que eu estou colocando para vocês aqui. Se a gente observar o conjunto A, que é composto pelos números 1, 1,5, 2 e 2,5, quando eu bato o olho nele de primeira instância, eu acho que eu estou trabalhando com os números 1, 5, 2, 2 e 5. Como esses números estão separados por vírgula, eu não consigo fazer uma diferenciação entre eles. Neste caso, o mais usual seria utilizarmos o quê? O ponto e vírgula, para separar o 1 do 1,5, do 1,5 para o 2, do 2 para o 2,5. Tá vendo que quando eu faço a utilização do ponto e vírgula, fica bem mais compreensivo quais elementos eu tenho nesse conjunto, certo? Então, a utilização da vírgula ou do ponto e vírgula vai depender do caso, certo? Neste caso aqui, esses elementos que eu mostrei aqui para você são chamados elementos primitivos do conjunto. Então, tudo aquilo que é primitivo em um conjunto é diferenciado da seguinte maneira aqui demonstrada. Quando eu trato de elementos internos ao meu conjunto, eu trabalho com letras minúsculas, e quando eu trabalho do próprio conjunto, eu trabalho com letras maiúsculas. Essa é a diferenciação quando eu trato de elemento e quando eu trato de conjunto. Falou sobre o conjunto, está relacionado a letras maiúsculas. Falou sobre elementos internos do conjunto, relacionado à letra minúscula. Certo? Essa é a diferenciação. E cada conjunto que eu tenho, eu posso fazer a separação desses elementos por chaves, que é o mais usual, parênteses ou colchete. Isso depende. Lembrando também que a vírgula e o ponto e vírgula vai ser utilizado para separação desses elementos. Isso aqui é considerado como sendo o primitivo da ideia de conjuntos. Certo? Então veja bem, aqui eu trago um exemplo para você de um conjunto. Eu tenho um conjunto A, onde esse conjunto A ele tem os elementos A, E, I, O, U. Eu posso ter essa representação aqui envolvendo o conjunto A, também posso utilizar, no caso, essa representação aqui do conjunto A. Aqui, ó, essa representação aqui, ela é quando você precisa formar o conjunto. Por exemplo, o conjunto A é formado pelos elementos X, então no caso, vem tratando com letra minúscula, elemento interno, onde X, que no caso são esses elementos, é definido por uma vogal.
eu represento essa ideia de conjunto da seguinte maneira. Então tá aqui a representação desse conjunto de forma mais prática. Eu tenho esse conjunto A formado por vogais, onde eu represento ele da seguinte maneira, certo? Ou pode apresentar assim, ou pode apresentar assim os conjuntos, certo? Agora vamos estudar sobre a relação de pertinência. O que vem a ser essa relação de pertinência? Ela indica se um certo elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Então, a relação de pertinência, ela vai tratar se um elemento ele pertence a um certo conjunto. No caso, ele é representado, o símbolo de pertence com o ezinho nessa forma, ou quando um certo elemento ele não pertence a um determinado conjunto. E o símbolo é esse ezinho aqui com um corte. Então, relação de pertinência é isso. É determinar se um elemento pertence a um certo conjunto. Se ele pertence, eu utilizo essa letrinha E. Se ele não pertence, eu utilizo essa mesma letrinha E, porém com um corte. Isso é tratar relação de pertinência. Certo? A relação de pertinência, ela vai estar diretamente relacionada ao elemento do conjunto. Certo? Então, quando eu trato de elemento, eu posso verificar se ele pertence ou não pertence. Ok? Veja esse exemplo. Eu tenho aqui um conjunto D, onde esse conjunto D ele é definido com as letras W, X, Y e Z. Suponha que eu observo a letra W. Essa letra W, por ela estar dentro do conjunto, esse W, que no caso é o elemento, acontece o quê? Ele pertence ao conjunto, certo? Então, W, ele faz o quê? Pertence ao conjunto D. Então, ele é um elemento que está dentro do conjunto D. Como ele está dentro do conjunto, ele pertence, correto? Agora, suponha que eu tenha um certo elemento qualquer, por exemplo, uma letra J. Observe que essa letra J, ela não está dentro desse conjunto. Como esse J não está dentro do conjunto, esse J ele não pertence ao conjunto. E se eu quero representar, ficaria dessa forma. J, no caso, por não estar dentro do conjunto, ele não pertence ao conjunto D. Então, isso é tratar a relação de pertinência. Relação de pertinência é dizer se um elemento qualquer pertence ou não pertence ao conjunto, certo? Tratei de elemento. Pertence ou não pertence. Isso tem a ver com relação de pertinência, correto? Então agora vamos trabalhar alguns exemplos para ficar de forma clara para você essa compreensão. Vamos lá. Veja bem, seja um conjunto definido por A, onde cada elemento de A, tá vendo que esse X aqui minúsculo, ele representa o quê? Elementos internos do conjunto. Então, cada elemento de A, no caso representado por X, é um número natural maior do que 2 e menor do que 10. Veja que ele é o quê? Um número natural. Automaticamente, eu já tenho que definir quais são esses números naturais. Você já conhece esses números naturais, você estuda ele aí desde os primórdios da sua educação. Quais são eles? Então, ele é representado pela letra N, onde esses naturais são 0, 1, 2 e assim infinitamente
eu considero como sendo os números naturais. Certo? Só que o meu conjunto A, vamos representar esse A aqui. O meu conjunto A, ele é um número natural, poderia ser esse, porém, ele tem que ser o quê? Maior do que 2 e menor que 10. Então, eu vou iniciar no 2? Não, ele tem que ser o quê? Maior. Então, no caso, eu posso iniciar pelo 3, aí eu vou 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu não coloco 10 porque tem que ser o quê? Menor. Então, fechei o meu conjunto A. Então, esse é o meu conjunto A definido segundo essa ideia. Número maior que 2 e menor do que 10. Certo? Então, tá aí meu conjunto A. Aí eu pergunto para você. Eu tenho 4 situações para verificarmos se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Correto? Então, vamos verificar elas. Primeira situação, o número 1, ele pertence ao conjunto A? Eu quero saber se o número 1 está dentro do conjunto A. Se eu observo que no meu conjunto A, ele não está composto aqui dentro. Então, logo, esse número 1, ele não pertence ao conjunto A. Essa alternativa, ela está falsa. Certo? Vamos para a letra B. Aí eu pergunto para você, o 5, ele não pertence ao conjunto A? Aí vamos verificar se o 5 ele não pertence. Veja bem, olha aqui o 5. Esse 5, ele está dentro do conjunto A. Logo, ele pertence ao conjunto A. Logo, essa ideia ela é o quê? Falsa. Certo? Vamos para a letra C. O 8 pertence ao conjunto A? Vamos lá no número 8, ver se ele está dentro do conjunto A. Se a gente observar, esse 8, ele está aqui dentro. Como ele está compondo o conjunto A, esse 8, ele pertence ao conjunto A. Por último, queremos verificar se o 10, ele não pertence ao conjunto A. Ao observarmos aqui, verificamos que o 10, ele não está dentro do conjunto A. Logo, essa alternativa ela está correta. Quando eu verifico se um elemento ele pertence ao conjunto ou se um elemento ele não pertence ao conjunto, eu estou tratando de relação de pertinência. É dizer se um elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Logo mais eu vou trazer a continuação dessa aula para você e te auxiliar nesse estudo sobre teoria dos conjuntos. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Falou!